E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Preparados. Hoje a gente vai se aventurar num tema que sempre me fascinou, sabe? Os milagres de Jesus. Mas calma lá. A gente não vai ficar só naquela superfície do como ele fez isso, tá? Apesar de ser incrível, claro. A gente vai mergulhar fundo no Evangelho de João para entender o que esses milagres revelam sobre a conexão de Jesus com Deus e o que isso significa para a gente hoje, no século XXI. O Evangelho de João não tem uma perspectiva única sobre os milagres, né? Ele não está preocupado só com o evento espetacular em si. Ele chama esses milagres de sinais. Sinais que apontam para algo muito maior. Gostei dessa ideia de sinal, hein? Me faz pensar em João 5,17, onde Jesus diz: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Essa frase mexe com a gente, né? Que tipo de dinâmica entre Jesus e Deus é essa, que vai além de uma simples relação de pai e filho? Realmente, Jesus não está só seguindo ordens como se fosse um robô. Ele está ativamente participando da obra de Deus, sabe? Os dois estão completamente em sintonia, unidos num propósito que, para falar a verdade, vai muito além da nossa compreensão humana. E a coisa vai ficar ainda mais intensa, em João 10,38. Jesus solta aquela bomba: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Essa frase quebra qualquer ideia de uma simples colaboração, né? Tipo, pai, o que o senhor quer que eu faça hoje? Não é nada disso. É uma unidade completa, uma fusão de seres. Difícil até de imaginar, né? Os milagres, nesse contexto, não seriam só demonstrações de poder de Jesus. Seriam a própria presença de Deus em ação. É como se Deus estivesse ali, ó, carimbando. Para confiar, esse meu filho, eu estou agindo no mundo através dele. Exatamente. Mas me diz uma coisa. Se esses milagres eram tão divinos assim, tão evidentes, porque algumas pessoas, especialmente os líderes religiosos da época, rejeitaram Jesus. Qual é a lógica disso? É um paradoxo, né? O Evangelho de João coloca essa questão em destaque. Os líderes religiosos estavam tão presos às suas próprias expectativas sobre o Messias, tão focados nas suas interpretações das Escrituras, que não conseguiram enxergar a presença de Deus ali na cara deles. E a ironia é que em João 10,24 a 25, eles exigem que Jesus declare abertamente ser o Messias. E a resposta de Jesus: simples. Meus milagres já falam por si só. É como se ele dissesse: abram os olhos, né? Mas eles estavam cegos, né? Cegos pelas suas próprias ideias, preconceitos, sabe? E isso serve de alerta pra gente, não acha? O orgulho, a vontade de controlar tudo, a rigidez na interpretação. Tudo isso pode impedir a gente de enxergar a verdade, mesmo quando ela tá escancarada na nossa frente. É como se a gente colocasse uma venda nos olhos e dissesse: não, eu não quero ver isso. Exato. Então. Não é chamada humildade, se abrir pra ação de Deus, mesmo que ela venha de formas inesperadas, sabe? Faz a gente pensar, né? Será que a gente também não tá resistindo a algumas coisas na nossa vida só porque elas não se encaixam nas nossas expectativas, nas nossas caixinhas pré-fabricadas de como as coisas deveriam ser? Será que a gente tá perdendo a oportunidade de ver Deus agir porque a gente tá ocupado demais tentando controlar tudo? Essa é uma pergunta poderosa, hein? É um convite pra gente refletir sobre a nossa própria postura diante da vida, diante da fé. E aí, como a gente se protege contra essa cegueira? Como cultivar uma fé que está aberta para ver Deus agindo mesmo em lugares que a gente nem imagina? Boa pergunta. Acho que começa cultivando o nosso relacionamento com Deus. Oração, estudo da Bíblia, conexão com os cristãos, sabe? Sim. Essas práticas nos ajudam a ter os pés no chão, a enxergar as coisas com mais clareza, a reconhecer a voz de Deus no meio do barulho do mundo. É como se a gente estivesse sintonizando na frequência certa, né? Exatamente. E também é importante ter cuidado com as armadilhas, né? A descrença pode se infiltrar na nossa vida de várias formas. A mídia que a gente consome, as conversas, até os nossos próprios pensamentos, sabe? A gente tem que filtrar tudo isso pela lente da verdade de Deus. E como a gente faz isso na prática? Desenvolvendo o discernimento. A gente precisa aprender a avaliar criticamente as informações que recebe, comparar tudo com a verdade da Bíblia, sabe? Não engolir tudo sem questionar. Usar a cabeça. Exatamente. Quem sabe, se a gente fizer isso, a gente começa a enxergar os sinais que Deus está mandando, as maneiras inesperadas que Ele está agindo na nossa vida e no mundo ao nosso redor. Pode ser que a gente se surpreenda. É isso aí, fica o convite para essa reflexão, pessoal. Abrir os olhos, o coração, a mente. Quem sabe a gente não começa a enxergar milagres acontecendo bem debaixo do nosso nariz. É isso aí. E aí, pessoal, de volta para desvendar mais alguns mistérios dos milagres de Jesus no Evangelho de João. Preparados para mais uma dose de insights? Com certeza. Na parte anterior, a gente viu como João apresenta os milagres como sinais, né? Isso, sinais que apontam para algo muito maior.
a verdadeira identidade e a missão de Jesus. A gente começou explorando aquele milagre em Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. Sim, um verdadeiro divisor de águas na nossa interpretação dos milagres, né? Vimos como esse milagre revela a autoridade de Jesus sobre a criação e nos dá um gostinho da abundância do reino de Deus. É verdade. Aquele milagre abriu a nossa mente para uma nova forma de interpretar os eventos, indo além da superfície, buscando significados mais profundos. E hoje a gente vai mergulhar em outro milagre, cheio de simbolismo e significado. A cura do filho do oficial, lá no capítulo 4 de João. Uma história emocionante, né? Cheia de nuances. O oficial real, desesperado para salvar seu filho que está à beira da morte, viaja de Cafarnaum até Caná para encontrar Jesus. Imagina o desespero desse pai, né? Nossa, total. E o que acontece quando ele finalmente encontra Jesus? E ele implora para Jesus ir até Cafarnaum curar o filho. Mas em vez de sair correndo com ele, Jesus simplesmente diz: volte-se para casa. Seu filho viverá. Que resposta! Meio enigmática, né? E qual foi a reação do oficial? Ele acreditou, confiou na palavra de Jesus e voltou para casa. Que fé, hein? Total. Enquanto ele tá voltando, encontra seus servos. Com notícias. Dá notícia de que o filho tá vivo, totalmente curado. Ufa, que alívio. Mas peraí, quando a cura aconteceu? Essa é a parte mais interessante. Os servos contaram que o menino começou a melhorar no exato momento em que Jesus disse: seu filho viverá. Ou seja, a cura rolou à distância, sem Jesus estar fisicamente presente. Exatamente. Esse milagre destaca o poder da palavra de Jesus, a extensão da sua autoridade, né? Mostra que o poder dele não se limita ao tempo ou ao espaço. É como se a gente estivesse lidando com uma força que transcende as leis da física, né? Totalmente. E também é o testemunho da importância da fé, né? Uau. O oficial acreditou na palavra de Jesus e essa fé foi fundamental para a cura do filho. Sem dúvida. O Evangelho de João enfatiza muito essa conexão entre fé e milagres, né? Jesus sempre fala: sua fé te curou. Isso faz a gente pensar, será que as nossas dúvidas, nossos medos, limitam o que Deus pode fazer na nossa vida? Boa pergunta. Quando a gente se aproxima de Deus com uma fé pequena, hesitante, é como se a gente estivesse colocando barreiras no caminho do poder dele, né? Mas quando a gente realmente acredita, confia na bondade de Deus, na capacidade dele de realizar milagres, mesmo em situações que parecem impossíveis, aí, meu amigo, coisas extraordinárias acontecem. É como se a gente abrisse as portas para Deus agir, né? Exatamente. O milagre do filho do oficial é um lembrete poderoso de que nada é impossível para Deus. É verdade. Mas sabe, esse milagre também nos leva a uma questão ética, né? Claro. Será que Jesus agiria da mesma forma hoje, sabendo que poderia salvar a vida de várias crianças ao mesmo tempo? Nossa, que questionamento interessante. É como se a gente expandisse o significado do milagre para além do contexto da época, né? Hoje, com os avanços da medicina, a gente tem a possibilidade de ajudar tanta gente. Será que essa história nos convida a pensar nas nossas próprias ações? Será que a gente está fazendo tudo o que pode para aliviar o sofrimento do próximo? Verdade. É um chamado à ação, né? Usar os recursos que temos para fazer diferença no mundo. É como se o milagre se tornasse um exemplo, uma inspiração para a gente agir com compaixão. E essa mensagem combina com a essência do Evangelho de João, que nos apresenta um Jesus que não se limita a realizar milagres, mas nos convida a segui-lo num caminho de amor e serviço ao próximo. Perfeito. Mas voltando aos milagres, a gente viu Jesus transformar a água em vinho, curar o filho do oficial à distância. Quais outros sinais incríveis o Evangelho de João, Jack? Tem um que é simplesmente épico, né? A alimentação dos 5.000. Essa é clássica. Me lembra como essa história se desenrola. Uma multidão enorme se reúne para ouvir os ensinamentos de Jesus. E a tarde já tá caindo. Os discípulos ficam preocupados com a fome da galera. Normal, né? E ele só tinha uns poucos pães e peixes. Tipo um lanchinho, né? Nada que desse para alimentar milhares de pessoas. Mas aí Jesus pega essa mixaria, agradece a Deus e pum, multiplica a comida. Exatamente. Todo mundo come até se fartar e ainda sobra comida. É a imagem da provisão abundante de Deus, né? A capacidade dele suprir as nossas necessidades de maneiras que a gente nem imagina. Quando a gente pensa que não tem solução, Deus sempre dá um jeito. Mas tem algo a mais nessa história, né? A lei do alimento físico. Que significado mais profundo esse milagre revela? Bom, para começar, ele se conecta com a identidade de Jesus como o pão da vida, né? Sobre a qual ele fala mais tarde, no capítulo 6. Ele é aquele que realmente satisfaz a nossa fome mais profunda, não só de comida, mas de sentido, de propósito. É como se o milagre fosse um prelúdio do alimento espiritual que Jesus oferece, né? Exatamente. É como se ele dissesse: olha,
eu posso satisfazer a sua fome física, mas também ofereço algo muito maior, o pão que dá a vida eterna. Nossa, que profunda. E também tem a ver com o reino de Deus, né? Sim. A alimentação milagrosa aponta para um futuro onde vai ter fartura para todo mundo. Um banquete celestial, né? É isso aí, um banquete onde não vai ter fome nem sede. Que maravilha. Esses milagres realmente nos fazem questionar tudo que a gente achava que sabia. Eles não são apenas histórias do passado, né? Tão cheios de significado, de relevância pra gente hoje. Com certeza. E olha, a gente só está começando a arranhar a superfície. O Evangelho de João está cheio de sinais incríveis que apontam para quem Jesus é e o que ele veio fazer. Mal posso esperar para mergulhar nos próximos. Mas acho que a gente vai fazer uma pausa por agora, dar um tempinho para os nossos ouvintes digerirem todas essas informações. Boa ideia. A gente volta em breve com mais insights sobre os milagres de Jesus. Combinado. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para nós a última parte da imersão nos milagres de Jesus, segundo o Evangelho de João. Que jornada incrível, hein? É verdade. Já vimos Jesus transformar água em vinho, curar o filho do oficial à distância, alimentar uma multidão com uns poucos pães e peixes. Cada milagre nos dando uma perspectiva única sobre o poder e a compaixão de Jesus. Realmente nos desafiam aí, além da simples leitura, né? A questionar nossos próprios conceitos, nossas atitudes. Exatamente. E hoje a gente vai se aprofundar num milagre que, para mim, é o mais emocionante e poderoso de todos. A ressurreição de Lázaro. Esse é realmente marcante, um momento crucial no Evangelho de João. Destaca a autoridade de Jesus sobre a morte, pronunciando a sua própria ressurreição. É um milagre que toca a gente no fundo da alma, né? Mexe com as nossas emoções, com as nossas crenças mais profundas, mas antes de entrar nos detalhes, me lembre do contexto dessa história. Lázaro, um grande amigo de Jesus, adoece e morre. Suas irmãs, Marta e Maria, mandam um recado para Jesus, mas quando ele chega em Betânia, Lázaro já está no túmulo há 4 dias. 4 dias, esse detalhe é importante, né? Sim, na tradição judaica, acreditava-se que depois de 4 dias, a alma já tinha se separado do corpo, sem chance de retorno. Então, para todo mundo, inclusive Marta e Maria, Lázaro já era. Exato. Quando Jesus chega, Marta expressa sua dor, mas também a sua fé. Ela diz, Senhor, se tivesse sido aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela ainda acrescenta, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Ah, que fé, hein? Mesmo em meio à tristeza. E Jesus responde com uma declaração poderosa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nossa, que forte. Ele está se colocando como a fonte da própria vida, o vencedor da morte. Exatamente. E ele vai ao túmulo e grita, Lázaro, sai pra fora. O que acontece? Me arrepio toda nessa parte. Lázaro, ainda enrolado em faixas de linho, sai do túmulo, vivo. Que cena. Uma reviravolta completa, ninguém esperava por isso. Esse milagre demonstra, sem sombra de dúvida, que Jesus tem poder sobre a morte. É uma prévia da sua vitória sobre o túmulo. E também fala da compaixão dele, né? Ele chora com Marta e Maria, compartilhando a dor delas antes de realizar o milagre. É verdade. Ele não é um Deus distante, insensível. Ele sente a nossa dor, se compadece do nosso sofrimento. E isso nos aproxima dele, né? Mas pensando bem, a ressurreição de Lázaro nos leva a uma questão complexa. Essa vida eterna que Jesus promete. É só algo espiritual ou podemos esperar algo físico também? Essa pergunta divide opiniões há séculos. Alguns acreditam que a vida eterna se manifesta só no plano espiritual. Outros defendem que haverá uma ressurreição física, assim como a de Lázaro. E o Evangelho de João o que sugere? João usa uma linguagem rica em simbolismo, né? O que abre espaço para diferentes interpretações. Por um lado, Jesus fala da vida eterna como algo presente que a gente já pode experimentar aqui, e agora através da fé. Sim. Mas, por outro lado, a ressurreição de Lázaro é um evento físico concreto, o que nos leva a crer na possibilidade de um corpo glorificado na vida após a morte. Essa ambiguidade é intrigante. É o que torna o Evangelho de João tão fascinante. Ele nos convida a ir além das respostas prontas, a mergulhar na fé, a construir nossa própria compreensão da mensagem de Jesus. Essa busca por significado é o que torna a nossa jornada de fé tão rica, né? A cada passo, novas descobertas se abrem pra gente. Sem dúvida. Mas, voltando à ressurreição de Lázaro, o que a gente pode aprender com esse milagre hoje? Qual a mensagem principal para nós? Acho que, em primeiro lugar, ele nos lembra que a morte não tem a última palavra.
A vida sempre prevalece e a esperança em Cristo nos sustenta nos momentos difíceis. Verdade. E também nos ensina sobre o poder da fé. Marta e Maria, mesmo sofrendo, não perderam a fé em Jesus e essa fé foi recompensada. E nos mostra que Deus está sempre presente, mesmo quando tudo parece perdido. Ele se compadece da gente e age em nosso favor muitas vezes de maneiras que a gente nem imagina. É isso aí. Os milagres nos desafiam, nos inspiram, nos transformam, mostram que a realidade é muito maior do que a gente pensa, que Deus está sempre agindo de formas misteriosas e grandiosas. É isso aí. Chegamos ao final da nossa imersão nos milagres de Jesus. Que jornada! Que bom que você gostou. Esperamos que nossos ouvintes tenham se sentido tocados por esses relatos, que eles inspirem uma fé mais profunda, uma vida mais significativa. Alô pela companhia, pessoal. Até a próxima.